Nós vamos ler alguns versículos. Deixa eu orientar você. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois o 11 ao 14 e o versículo 18, tá? Da carta aos Efésios, no capítulo 5. Quem achou diz achei. Quem não achou diz me espera. Opa, então tá, vamos esperar um pouquinho. Efésios capítulo 5, então tá. Capítulo 5, 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora o versículo 11: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te diante dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Agora o versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Amém. Até aí então. Queridos, nós estamos assim, numa semana que Deus tem falado comigo algumas coisas, e desde sexta-feira, Deus tem feito algo diferente aqui na igreja. Nós tivemos a nossa reunião, nosso treinamento com a liderança de pequeno grupo do Lar Farol, na sexta-feira, aonde ministramos sobre o Espírito Santo, e nós oramos para que descesse o Espírito Santo sobre a liderança. No sábado, sem combinar nada com ninguém que estava aqui, teve uma unção maravilhosa aqui no culto dos jovens, onde Deus se manifestou de uma forma maravilhosa, misericordiosa. E hoje, sem planejar também, eu já estava desenvolvendo essa palavra. Nós vamos falar, e o título que eu dei essa mensagem é Andando na Plenitude do Espírito. Amém? Não sei o que Deus vai fazer aqui hoje, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer alguma coisa. Que nós vamos pregar a sua palavra, nós vamos falar da sua palavra, nós vamos falar do seu Espírito, nós vamos falar de andando no Espírito, nós vamos falar de plenitude do Espírito. Então eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa em vocês que estão aqui hoje de uma forma diferente dos outros domingos, de uma forma totalmente quebrando as regras, os paradigmas. Nós estamos reunidos de forma diferente para a ação de Deus na nossa vida. Amém? Então, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, junto com a carta aos Romanos. É uma carta assim que não tem influência nenhuma, de nenhum problema. Ele não está escrevendo para responder uma questão, como é a carta aos Coríntios, como é Timóteo, Tito. Ele não está exortando alguma coisa, mas não, ele está falando da sua teologia, ele está falando da vida prática da igreja, ele está ensinando a igreja, está conduzindo a igreja como que ela deveria andar. Então essa carta ela tem um propósito. Alguns pontos que Paulo trata nessa carta que é importante. Primeiro, ensinar os cristãos a maravilha que é ser igreja de Cristo na prática. Ensinar como que é ser cristão na prática. Não só na teoria, não só naquilo que se ouve, mas na prática. Segundo, falar de um novo templo. De um novo templo, porque o templo judeu, existia uma adoração ao templo. O templo era como se fosse um Deus para os judeus. Tudo era o templo era sagrado. Então eles tinham uma adoração por aquele templo, tanto que Deus destrói o templo no ano 70, acaba com a adoração dentro do templo, porque ele não queria mais aquilo. Então Paulo vem falando de um novo templo, que agora somos nós, edificados em Cristo e na doutrina dos apóstolos. Terceiro, falar de um lugar onde o Senhor habitaria na terra.
que é a igreja. Se nós somos o templo, aonde ele vai habitar na terra? Em nós, na sua igreja, na reunião dos santos. E aqui está a igreja reunida, aqui está a reunião dos santos, aqui está onde Deus habitará na terra. Porque Ele está em nosso meio, Ele está no meio de nós, amém? Quarto, que a igreja deve batalhar pela unidade em Cristo. Porque nós, seres humanos pecadores, para nós é muito fácil não andar em unidade. Para nós é muito fácil entrar numa desavença. Para nós é muito fácil entrar numa fofoca, numa briga, na separação. As pessoas estão juntas, mas estão separadas. Estão juntas, mas estão desunidas. Casais moram juntos, mas não vivem juntos. A igreja às vezes se reúne junta todo domingo, mas não é junta. Então Paulo está trazendo isso, que era para a igreja batalhar pela unidade em Cristo. E quinto, a igreja deve buscar em Cristo força para vencer as batalhas da vida. Não deve buscar no psicólogo, não deve buscar na polícia, não deve buscar no júri, não deve buscar pelos seus direitos, reclamar os seus direitos, brigando com o patrão. Não, ela deve buscar força para vencer as batalhas da vida em Cristo. Então Paulo vem fazendo isso na carta. Como o primeiro versículo que nós lemos, do versículo 1, versículo 2, ele fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, como filhos de Deus, imitadores de Deus, assim como Cristo é. Então, imitadores de Cristo. Mas como fazer isso? Como ser imitador de Cristo? Como imitar Cristo? E vale ressaltar o seguinte: o cristianismo não é um conjunto de regras para usos e costumes, não é um conjunto de regras para comportamento, embora haja uma forma diferente de comportamento. Só que nós nos enganamos quando nós buscamos essa forma externa. E achamos que temos que a nossa conversão está quando mudamos o jeito de falar, quando mudamos o jeito de andar, quando não fazemos mais aquilo que fazem, né? Achamos que é isso, mas não. A conversão, ela é interna, porque conversão não é mudar o que eu faço externamente, embora isso vá mudar. A minha conversão é: eu caminho para o inferno, eu caminho em direção ao pecado, eu amo o pecado, mas agora eu me converto, agora eu caminho em direção do céu, em direção de Deus, em direção da salvação, em direção da santidade. Santificação é a conversão. Mas isso vai envolver comportamento? Claro que vai, porque eu vou mudar o comportamento. É como aquela pessoa que todo fim de semana gastava um dinheirão com cervejada para os amigos. Agora ele se converteu, ele não gasta mais em cervejada com os amigos e sobra dinheiro para ele. É porque ele parou de fazer as festas? Não, é porque ele se converteu. E porque ele se converteu, ele parou de fazer a festa. Primeiro é dentro, depois é fora. Amém? E aí, então no versículo 11, como então fazer isso? Como ser imitador de Cristo? Se Paulo está dizendo que eu preciso ser imitador de Cristo, como que eu vou ser imitador de Cristo? Como é que eu vou imitar Cristo? Cristo é algo que para mim às vezes eu não consigo imitar Ele. Então Paulo vai dizendo algumas coisas. No versículo 11 ele fala para não participar das obras infrutíferas da carne, das trevas, que chega a ser vergonhoso de falar. Primeira coisa, para ser imitador de Cristo, se afaste das obras das trevas. Se afaste das obras da carne. Se afasta daquilo que está te puxando para o buraco. Às vezes a pessoa está caindo no buraco, está dentro do buraco, mas ela não quer sair do buraco. Ela diz: me ajuda, mas aí joga a corda, ela não pega a corda. Me ajuda, alguém estende a mão, mas ela não pega na mão. Então nós precisamos mudar e não fazer, não praticar as obras infrutíferas, que não dá fruto, das trevas. O apóstolo então faz um chamado, no versículo 14: desperta, ó tu que dormes.
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele faz um chamado poderoso. O chamado de Cristo é para mim e para você nessa noite. Um chamado poderoso. Primeiro, desperta os que dormem. Desperta tu que dorme. O mundo anda num profundo sono, gente. As pessoas andam dormindo, sonâmbulas. As coisas acontecendo e elas não estão vendo, elas estão debaixo de um feitiço. Debaixo parece de um hipnotizador, que a pessoa está dormindo, ela não acorda. As coisas acontecem, ela não acorda. Pessoas pedem sinais para Deus. Senhor, me dá um sinal. Se eu tenho que voltar para a igreja, se eu tenho que ir para a igreja. Pelo amor de Deus, Deus está dando um ano de sinal. Um ano de sinais. As pessoas não se acordam. As coisas estão acontecendo. As pessoas andam dormindo. Então Paulo fala, desperta tu que dorme. É necessário despertar, gente. É necessário abrir os olhos. Sabe, botar um palitinho assim para ficar acordado. Mas fica acordado, desperta. Sai do sono. Sabe, as pessoas estão andando, dormindo. Mas aí Deus, o soberano, está vendo esse monte de gente dormindo. Ele vai lá e dá um tabefe nas nossas costas. Acorda, rapaz. Acorda. Sai daí. Está todo mundo dormindo. Aí Paulo fala, levanta dentre os mortos. As pessoas caminham pelas ruas, fazem seus afazeres. Levanta de manhã, vai para o trabalho, trabalha, volta para casa, vai lá, toma um banho gostoso, às vezes toma um chimarrão, janta, dorme e volta amanhã, tudo de novo. Pessoas estão mortas, parecem uns zumbis, um morto-vivo longe de Deus. É mecânico, parece um robozinho que dá a corda, ele vai e faz o que tem que fazer, volta para casa, vai, faz o que tem que fazer, volta para casa, e vai e faz, e vai e faz, e vai e faz. Os anos passam, o cabelo fica branco, a pessoa começa a se curvar, começa a criar ruga, os filhos crescem e não viu nada. Pessoas estão mortas, longe de Deus. Mas a vida não é só isso, gente. A vida não é só isso. A vida não é só isso. Isso é para os que estão dormindo. Isso é para os que estão mortos. E onde é o lugar do crente, então, nessa hora? Aonde que é o lugar meu e seu nessa hora? A Bíblia me responde. Números 16, 48 diz assim. Estava tendo uma batalha, uma guerra, o povo de Israel guerreando, morte, 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 até que um homem de Deus se levanta, Arão, e Números diz, Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Aonde é o lugar do crente nessa hora? Aonde é o lugar do crente, onde as pessoas estão dormindo? Aonde é o lugar do crente, onde as pessoas estão mortas andando? Aonde é o lugar do crente, onde pessoas estão morrendo literalmente pelo Covid? Aonde é o lugar do crente, onde pessoas estão morrendo, desmaiando, e hoje estão conosco, amanhã não estão mais? Aonde é o lugar do crente? Entre os vivos e os mortos. Para lá, morte, vai para embora, morte, para lá, gente, todo mundo vivo. O lugar do crente é entre os vivos e os mortos. Acorda tu que dorme, sai de dentre os mortos, que Cristo resplandecerá. Assim Cristo resplandecerá. Posicionamento. Crente precisa ter posicionamento. Está todo mundo dormindo, mas eu não vou dormir. Está todo mundo morto, mas eu não vou ficar morto. Para lá, morte, para a morte. Entre os vivos e os mortos. Amém? E no versículo 18, um versículo bem conhecido de toda a igreja, que é, acho que todos devem saber, decora esse versículo.
Não se embriague com vinho, onde há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como ser imitador de Cristo? Como andar na plenitude? Para ser imitador de Cristo, é necessário ser cheio dele. A plenitude do Espírito é individual, mas que contamina o coletivo. Aonde está todo mundo morto, todo mundo dormindo, onde a igreja às vezes está gelada, está, não por causa do ar, mas está gelada porque está morta. Aonde um se levanta na plenitude do Espírito, aonde um se enche do Espírito Santo, ele tem essa experiência individual com Deus, ele contamina o coletivo. A palavra fala que o fogo do altar não pode nunca se apagar. E se depender de mim, o fogo nesse altar nunca vai se apagar. Amém? E eu quero botar fogo aqui e você ser incendiado aí. Amém? Amém? Graças a Deus. Gente, eu tô assim, eu tô empolgado hoje, gente. Eu tô assim, vindo da igreja cheia, eu tô muito feliz. A vontade é de passar correndo para vocês aqui, mas eu não posso, eu tô sem máscara. Mas a vontade é de passar para vocês aqui, abraçar e, gente, vamos lá, vamos se encher. Vamos se encher de Deus, gente. Vamos se encher do Espírito, gente. Nós precisamos do enchimento do Espírito. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos despertar do sono. Nós precisamos ficar entre os vivos e os mortos. Nós precisamos imitar Cristo. Vamos se encher do Espírito. Deixa o Espírito te pegar nessa noite. Deixa ele tocar no teu coração. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que falar em línguas, fala. Mas deixa o Espírito te pegar hoje. Precisamos andar no Espírito Santo, andar na plenitude do Espírito. E Paulo faz uma comparação com o vinho. Ele fala, não se encha de vinho. Porque quem se enche de vinho, se enche de álcool, fica bêbado. Certo? Certo? Ele fala, não se encha de vinho, não seja controlado pelo álcool. Porque quem é controlado pelo álcool perde sobre si o seu controle, perde o controle de si. O álcool é classificado como um depressivo. O álcool é considerado o ladrão do cérebro. Que a pessoa fica bêbada, ela não sabe o que faz. Ela perde os sentidos. Uns viram valente, né? Forte. Outros se desmancham em chorar, outros saem brigando com todo mundo, xingando todo mundo, outros perdem o sentido mesmo e não lembram do que fez, porque o álcool rouba o cérebro, ele toma conta, a pessoa perde o controle. E Paulo então faz uma comparação com o Espírito, que é o contrário. Com o Espírito nós ganhamos o controle sobre nós mesmos. O álcool tira o controle, o Espírito nos dá o controle. O Espírito Santo é o estimulante, ele é o antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração, a vontade, os desejos. Ele é estimulante. Antidepressivo, a pessoa que está mal, o Espírito Santo se enche dele, toma um gole dele, se enche do Espírito. E você vai ter controle, você vai ter ânimo, você vai ser entusiasmado, você vai ser entusiasmante. Quem é controlado pelo Espírito Santo tem o controle das suas palavras. Porque quem é controlado pelo Espírito Santo, o que é controlado pelo álcool, é o contrário. Não tem controle de palavras, não tem controle de emoção, não tem controle do seu pensamento. Mas o Espírito Santo não. Controlamos as palavras, as ações, as decisões, os pensamentos, as escolhas. Tudo é controlado pelo Espírito. E agora Paulo vem dando na sequência as características de quem anda na plenitude do Espírito. Que característica tem essa pessoa que anda cheia do Espírito? Como que essa pessoa se comporta? Como que ela é cheia do Espírito? Aí ele vai falar agora a partir do versículo 19.
Olha só o que fala o versículo 19 do capítulo 5. Fala que quando se enche do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele vai falar agora então de promover a comunhão. Quem está cheio do Espírito Santo promove a comunhão. Quem anda na plenitude do Espírito promove a comunhão. Quem está cheio do Espírito não entra em intriga, não promove intriga, não gosta de intriga, não fica reclamando o tempo todo. Pelo contrário, sempre olha com os olhos de Deus, tem um olhar de fé sobre as coisas. Quando a gente está cheio de vinho, né, e o vinho representa aqui a carne, nossos desejos, a gente olha para as coisas, às vezes com um olhar de desprezo, ou às vezes com um olhar incrédulo. A gente vê uma coisa acontecer, vamos dar um exemplo agora nas eleições. Ah, não, acho que fulano se candidatou, não sei nem porquê, não vai ganhar. Vai fazer um exame, tem que fazer um exame amanhã. Mas eu estou achando, olha que vai dar problema. O olho da carne, não é o olho do Espírito, não é o olho da fé. E meu marido, não tem jeito, pastor. Aquele lá, olha, não tem jeito. Minha mulher, nem fala. Não aguento mais aquela benção. Isso não é o olhar da fé. Isso é o olhar da carne. Isso é ser dominado por algo que não é o Espírito, porque o Espírito, olha, meu marido não está bem, mas ele vai ficar bem. Minha mulher, olha, é difícil, mas ela vai melhorar. As coisas são difíceis. Esse fulano se candidatou, que em nome de Jesus, Deus abençoe ele. O olhar da fé, ele olha diferente, ele olha crendo, ele olha porque ele quer ver as coisas abençoadas, ele quer ver as coisas andando bem, ele quer ver tudo indo bem. Então quem é cheio do Espírito promove a comunhão e tem um olhar de fé sobre as coisas. O remédio para a comunhão da igreja não são as festas. O remédio para a comunhão da igreja não são os encontros. Embora é muito bom o que eu falei aqui no começo, chegue mais cedo para conversar, mas só que se esse chegar mais cedo para conversar e estiver motivado pelo vinho, vai dar problema. Porque as conversas vão acabar em intriga, em fofoca, vão acabar em problema, vão acabar em futebol, vão acabar em qualquer outra coisa. Mas se as conversas estiverem cheias do Espírito Santo, aí é outra coisa. Aí nós vamos conversar sobre Deus, vamos conversar sobre Cristo, vamos falar que vamos ganhar taquara para Cristo, vamos falar que vamos em busca do perdido, vamos falar que nós vamos buscar aquele que saiu, porque nós estamos cheios do Espírito, porque o remédio para a comunhão da igreja se chama Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E agora ele vai dizer: quem anda agora na plenitude do Espírito, ele vai fazer agora uma separação. Ele fala agora em plenitude do Espírito, e fala nas mulheres sendo plenas, nos homens sendo plenos, nos filhos sendo plenos, nos escravos, nos empregados sendo plenos, e nos patrões, nos senhores sendo plenos. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem essas características, quem anda na plenitude do Espírito tem essas características. Depois você lê em casa, que não vai dar tempo de nós ler, mas eu vou citar. Primeiro ele fala das mulheres. A mulher que é plena no Espírito, que é cheia do Espírito, as mulheres são de honra. A mulher plena no Espírito é de honra. É mulher cheia do Espírito Santo. A mulher que é cheia do Espírito Santo, ela é fervorosa em suas orações. Ela se derrama no choro, ela não admite, ela se entrega a Deus. As mulheres que são plenas no Espírito Santo, mulheres de honra, são mães dedicadas e sujeitas a seus maridos, assim como são ao
Senhor. Elas se sujeitam a seus maridos, assim como a igreja se sujeitou a Cristo. Primeiro, queridos, mulheres, nós, a igreja, somos defensores dos direitos das mulheres. Amém? Nós somos defensores dos direitos da mulher, não da igualdade. Existe uma diferença aí. Nós somos defensores dos direitos. Nós defendemos as mulheres. E homens que estão aqui precisam defender as mulheres. Depois nós vamos falar sobre isso. Nós temos que defender as mulheres. Elas precisam ser defendidas. Então nós somos defensores dos direitos, não da igualdade. Nós defendemos as mulheres, não o feminismo. Mulheres precisam ser tratadas e cuidadas como o vaso mais frágil. Vamos explicar isso. Nós defendemos os direitos. As mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens. Isso é líquido e certo. Tem que ter. Ela trabalhou, ela tem que ganhar. Ela fez o que o homem está fazendo, ela tem que também receber igual a ele. Tem que ter os mesmos direitos, mas não a igualdade. Porque homem é homem, mulher é mulher. Nós não defendemos o feminismo. Eu não quero que a minha mulher pegue um carrinho de tijolo para carregar. Eu que vou carregar. Não que ela não possa. Mas se tem um homem junto, e ele vai ficar tomando chimarrão para ela fazer isso, aí não. Então não é igualdade, é direito, é proteção, é cuidado. Se eu for andar na rua num dia de chuva, nós temos só um guarda-chuva e a chuva está muito forte, eu prefiro então dar para ela o guarda-chuva e eu vou na chuva. Não é igualdade, é direito, é proteção, é amor. Mulher precisa dos seus direitos, não da igualdade. Mulher tem que ser defendida, mas não o feminismo, que o feminismo ele é a distorção disso. Ele vai além, ele é antibíblico. As mulheres precisam ser tratadas como o vaso mais frágil, diz a palavra. Mulheres, vocês são muito importantes. Mas a mais importante é a minha. Amém? A mais bonita também. Vocês são muito importantes. Não é porque nós temos papéis diferentes que o papel da mulher é menos. Ah, queridos, que coisa mais maravilhosa que era nos tempos antigos, que o homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Ai, pastor, aqui nada a ver. Não, era maravilhoso isso, gente. Só que a mulher começou a se sentir menos, porque o homem também desprezava ela em casa. Machucava ela em casa. Dizia que ela não era nada, que ela não servia para nada. Não, isso é mentira do capeta. É o papel fundamental que a mulher tinha. Fundamental de ficar em casa, cuidar dos filhos, de dar educação, de ver o filho crescer, de ver o filho caminhar, de sentir o cheiro do filho, o cheiro das fraldas, que é ruim, mas a mulher estava ali junto. Hoje o filho tem cheiro de tia, tem cheiro de creche, tem cheiro de escola, mas não tem cheiro de mãe. Olha que papel fundamental, não é menos, é fundamental. É uma posição igual, não é menos, é igual. Porque o dia que falta dinheiro, o dia que falta o emprego, o marido está dentro de casa com a mulher. Eu te digo uma coisa, muitas vezes ele está chorando e ela está de pé. Eu sei que é isso, eu passei por isso. E quando nós estávamos passando dificuldade, se não fosse a minha mulher comigo, eu não sei o que seria. Eu já falei para vocês, de madrugada fazendo sabonete para nós vender no outro dia, para a Dani pequenininha vender comigo. Então, mulheres, vocês são importantes. Mulheres, para a Bíblia, para Deus, vocês são muito importantes. Porque da mulher veio o Salvador. Amém? Da semente da mulher, que para o judeu a semente é do homem. Mas nesse caso, Deus abriu a exceção e disse, não, é a mulher que vai ter o Salvador. Vocês são muito importantes. Homens que são plenos no Espírito. A mulher que é plena, ela é obediente, ela é submissa, ela é fervorosa. Ela é uma mulher dedicada à sua família, ela ora pelos filhos, ela ora pelo marido, ela ora pela sua igreja. É uma mulher cheia do Espírito, ela quer fazer as coisas, ela quer fazer a igreja andar, ela quer vir orar, ela quer fazer oração, ela quer montar grupo de oração. É a mulher fervorosa, ela é cheia do Espírito. Ela anda na plenitude do Espírito.
E o homem que anda na plenitude do Espírito, os homens são de amor. A mulher é de honra, mas o homem é de amor. É uma quebra de paradigmas, é uma quebra, porque hoje é uma inversão de valores. Os homens são cheios do Espírito Santo, transbordam em amor, principalmente por sua esposa. Homens que estão aqui casados, o principal amor que tem na sua vida se chama esposa. Você transborda em amor, principalmente para sua esposa, somente para ela que está lá junto com você na sua casa, que lava as suas roupas, que cuida de você, que faz a comida, que cuida das suas roupas, que cuida dos seus filhos ou vai cuidar deles. É ela que merece o seu total amor. Homens são de amor. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele ama a sua esposa. Eu amo a minha. Essa semana ela ouviu um monte de vezes isso. Ela olhava para mim assim: o que é que tu quer? Eu disse para ela: preciso falar uma coisa contigo. Está preparada? Não sei. Eu estava brincando, mas falei um monte de vezes para ela essa semana, porque realmente e às vezes, maridos, nós esquecemos disso. É ou não é verdade? Maridos, é ou não é verdade? Irmão João confessou. É verdade. Esquecemos do valor da mulher. Achamos que... Aí tem homem, né, que é cheio do Espírito Santo na igreja, né? Eita, glória, e tá pulando, eita. E que benção, que legal. Mas chega em casa, a mulher não ganha essa mesma dedicação. E nós esquecemos disso. É falha nossa. Porque quem é cheio do Espírito Santo, e quando eu preparei essa mensagem, você pensa que essa mensagem não falou comigo, gente? Claro que falou. Porque ela fala com o pregador primeiro. Deus ministra com quem está pregando primeiro. Deus fala, viu, babaca? Viu, bocó? Agora vai lá e ensina a igreja. Mas olha para ti. Mas é assim. Porque os homens são cheios de amor. Eles as tratam com valor e não desprezo. Homens são piedosos, carinhosos, compassivos, cheios do Espírito, não de álcool. Amam sua esposa como Cristo amou a igreja. Gente, que dura missão que a gente tem. Cristo amou a igreja. Olha que barbada que é nós amar a nossa mulher. É só morrer por ela. Viu que fácil? Chega um bandido ali, entra pela porta, o cara, opa, bota lá na frente, né? Vai lá. Dá um barulho de madrugada, né? A mulher cutuca. Tem um barulho aí. Vai lá ver o que é. Ô cara, ô machão, levanta e vai ver. Levanta e vai ver. Trata bem essa mulher. Trata bem a tua esposa. Eles amam a mulher como amam a igreja, como Cristo amou a igreja, que sacrifica, que dá seu sangue, que dá seu amor, que está junto, que abraça, que cura, que liberta, que abençoa, que guia, que conduz. Olha que missão fácil. E a mulher só tem que honrar. Não é mais fácil, mulheres, honrar o marido assim? É ou não é? O Aldo tá longe, né? Só olhou. Amém? E os pais que são cheios do Espírito Santo, andam na plenitude do Espírito, eles ensinam os filhos o caminho. Gente, ninguém disse que é fácil criar filho. Se alguém falou isso para você, é mentira. Mentiu, mas mentiu feio mesmo. Não é fácil criar filho. Não é fácil. Dá trabalho. E faz parte do pacote dar trabalho. Porque você cresce junto com o filho. Você vai ter que corrigir, você vai ter que orientar, você vai ter que falar, você vai ter que puxar a orelha, vai ter que puxar de novo, vai ter que botar de castigo, vai ter que abraçar, beijar, amar. Às vezes a Dani chega para mim e fala: pai, tu me ama? Falo, de novo, filha? Pai, tu me ama, pai? Parece Jesus para Pedro, né? Senhor, tu me ama? Pedro, tu me amas? A Dani é assim: pai, tu me ama? Tu me ama?
Mas não é fácil criar filho. Mas os pais que são cheios do Espírito Santo, eles conduzem os filhos no caminho. A palavra diz que os pais devem ensinar os filhos quando levantam de manhã, caminhando pelo caminho, e quando vão se deitar à noite. Ou seja, é todos os dias, é todo momento, toda hora. Ele vai conduzindo, não é só, vamos para a igreja, aí volta da igreja, agora vamos de novo. Mas no dia a dia não fala nada de Deus, não tem Deus dentro de casa, não tem Cristo, não tem nada. Não, os pais são cheios do Espírito Santo. É Paulo dizendo na sequência, meus queridos, o Paulo dizendo que pais cheios do Espírito Santo ensinam os seus filhos no caminho. Ele também fala dos filhos, que os filhos que são cheios do Espírito Santo, que o filho também é cheio do Espírito Santo. O filho também precisa ser cheio do Espírito Santo. Viu, Léo? Viu, Dani? Os filhos também precisam ser cheios do Espírito Santo. Não é os pais, porque não existe filho de crente. Não existe filho de salvo. Não é salvo, é salvinho. Não é crente, é crentinho. Não é filho de pastor, é pastorzinho. Não, cada um tem a sua salvação. Cada um tem a sua caminhada. Cada um tem a sua experiência. A minha experiência com Deus não é a experiência da Dani, nem do Léo, nem da Melissa. Então os filhos precisam ser cheios do Espírito Santo. E aqueles que são cheios do Espírito Santo são obedientes. Olha que coisa mais linda que o Thales trouxe a mãe dele. Coisa linda. Ficou feliz do Thales ser batizado? Que benção. Amém. Porque os filhos devem ser obedientes aos pais. O filho que é cheio do Espírito Santo, ele não maltrata os pais. É pecado deixar o pai de lado. É pecado largar o pai num canto. O filho que é cheio do Espírito Santo, ele não maltrata o pai. Ele não desobedece, ele não entristece seus pais. Eles não mentem para os seus pais, mas eles amam os seus pais e por isso os obedecem. Quem está entendendo essa mensagem diz amém. E agora os últimos. O empregado que é cheio do Espírito Santo, que anda na plenitude, quem aqui é funcionário, quem aqui é empregado e está cheio do Espírito Santo, ele tem atitudes também. Eles são ótimos funcionários. Que às vezes o sujeito é crente, mas lá no serviço, tudo que ele menos é crente. Ele mente para o patrão, ele enrola o patrão, ele não vai trabalhar. Ele dá um desdobre. Ele dá mau exemplo. Mas o que é cheio do Espírito Santo, ele não rouba o patrão. Não rouba, ele não enrola. Ele não falta serviço. Ele faz aquilo que é proposto. O empregado que é cheio do Espírito Santo, ele trabalha para o patrão como se trabalhasse pro Senhor. O Paulo diz: obedeça o seu Senhor como se fosse ao Senhor. Bons empregados, crentes cheios do Espírito Santo são bons empregados. E os patrões que são cheios do Espírito Santo, eles não maltratam seus empregados. Eles não judiam dos seus empregados. O patrão é honesto, não é carrasco, paga o valor justo pelo trabalho, proporciona o que é digno e honesto, porque ele também tem um Senhor sobre ele. E todos esses homens e mulheres compõem a igreja. Todos esses homens cheios do Espírito Santo compõem a igreja. Fazem parte da igreja. Estão dentro da igreja. As mulheres de honra, os homens de amor, os pais que ensinam sua família no caminho do Senhor, os pais que reúnem a família em volta da mesa ou em volta da sala para ler a Bíblia, para cantar um louvor, para ensinar, para falar sobre a Bíblia. E é pais, não é pai, pais, o homem e a mulher. Eles estão ali ensinando os filhos, caminhando com os filhos. Os filhos são cheios do Espírito Santo, que estão na igreja, que fazem parte da mini-braque, ou já estão entrando na jubraque. Eles são cheios do Espírito.
Eles obedecem os pais. Os empregados, os patrões. Porque isso, gente, é o que faz a diferença lá fora. Assim é ser imitador de Cristo. Assim é fazer a diferença, é andar na plenitude do Espírito, é ser dominado por Ele, e assim imitar Cristo, atraindo o reino dos céus para a terra, fazendo a vontade do Pai. Ser crente em todos os lugares que vai, em tudo que vai fazer, quando for votar é crente. Se o candidato que você queria perdeu, você continua crente. É crente na padaria comprando pão, é crente no mercado, né, Camilo? É crente, é crente em todos os lugares, e assim ele vai espalhando Cristo, ele vai espalhando a igreja. O que acontece é que muitas vezes nós somos religiosos, nós viemos no culto, entramos no culto, saímos do culto do mesmo jeito. Quantas pessoas você convidou para vir na igreja essa semana? Quantas pessoas você convidou para vir na igreja este mês? Este ano? Você não ama esse lugar? Você não ama a presença de Deus? Você não ama Cristo? Quem é cheio do Espírito Santo tem fogo no coração. Tem um fogo que aquece e não apaga. Quem é cheio do Espírito Santo dá conselhos abençoados para as pessoas, ajudam as pessoas a caminhar, não ajudam ela a tropeçar, não provocam inimizade, porque são cheios do Espírito. Encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, faça a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Seja cheio do Espírito Santo, meu amado. Seja cheio do Espírito Santo, minha amada. Seja cheio do Espírito Santo, juventude e crianças. Encham-se do Espírito Santo, andem cheios do Espírito Santo. Faça a diferença lá no seu lar, faça a diferença lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola. Você é a diferença lá, não são eles. Você é a diferença lá no ciclo de amizade, não são eles. Se ele te convida para beber, convida para tomar um chimarrão. Se ele te convida para ir no cinema, convida para vir na igreja. Te convida para a festa, te convida para a igreja. Te convida para o passeio, convida para a igreja. Tudo é a igreja, tudo é, porque quem é cheio do Espírito Santo ama estar aqui. Ama estar na presença, não quer nunca estar fora, nunca faltar um culto. Faz de tudo, se rasga para não faltar um culto. Eu publiquei hoje no Face, eu estava ali meditando, e um pensamento me veio. Eu botei o título assim: o culto não estava bom? E aí a gente vai refletir, porque às vezes a pessoa diz: não, o culto não está muito bom hoje. Porque, não sei, a mensagem não estava boa, o pregador não era bom, o louvor eu não sentia a unção no louvor. Hoje está muito calor, não fui na igreja. Não, hoje está muito frio, não fui na igreja. Não, eu estava com preguiça. Eu fui passear. Eu fui fazer uma correria, cheguei cansado. Enfim, não estava bom. Aí eu botei aquela passagem de Êxodo 23, 25, que diz que Deus, cultue a Deus, e Ele lhe dará pão e água, e tirará do meio de vós a doença. E aí eu finalizei dizendo: enquanto nós não cultuarmos a Deus, a doença ainda estará no nosso meio. E fiz uma pergunta: e você? Cultua a Deus ou a você mesmo? Porque nós queremos o culto para nós. Nós queremos o culto para mim. O pastor tem que se rasgar lá, porque tem que ser bom esse culto, que olha, hoje eu estou querendo, hoje eu estou precisando, hoje tem que sair com a unção lá. Pois é, mas a unção está em você. O Espírito está em você. Aqui você veio para entregar para Deus. O culto é para Deus, não é seu, não é meu. Se o culto não estava bom é porque você não cultuou. Porque é você que cultua. É você que se entrega. É você que anda na plenitude do Espírito. A cura para a depressão se chama Espírito Santo. A cura para a tristeza se chama Espírito Santo. A cura para a dúvida se chama Espírito Santo. A cura para a desavença se chama Espírito Santo. A cura para as intrigas se chama Espírito Santo.
A cura para a falta se chama Espírito Santo. Porque não é ser rico que vai te fazer feliz. Não é ser rico. Não é ter um casamento, para quem é solteiro, que vai te fazer feliz. Não é tua esposa que vai te fazer feliz, não é teu esposo que vai te fazer feliz, não é o teu trabalho que vai te fazer feliz. A felicidade não está nas coisas, está em Deus. Está no Cristo, morto e ressurreto. Ele é a felicidade, Ele é a alegria, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por isso nós precisamos romper limites. Nós precisamos romper o limite. Nós precisamos sair dessa carne, sair desse mundo, sair dessa mentira, sair desse sono. Acorda tu que dormes. É só assim que nós vamos vencer. É só assim que nós vamos ganhar Taquara. É só assim que nós vamos ganhar o mundo. E queridos, me perdoe aquele que pensa diferente, mas eu não consigo ficar satisfeito. Não consigo ficar satisfeito com uma igreja com 10, com 20, com 30, com 50 pessoas. Eu nunca vou ficar satisfeito, eu acho, com 100, com 50, com 500, com 200, com 1000. Porque eu fui chamado para ganhar pessoas, para pregar o evangelho. E você tem que pregar o evangelho para o mundo. Eu quero o mundo. É o mundo. Não é aqui, não é só isso. E eu preciso de vocês. Eu preciso que essa chama arda dentro de vocês. Eu preciso que cada um daqui saia pegando fogo hoje. Eu preciso que cada um daqui saia hoje daqui assim, fervoroso, alimentado, pulando e querendo ganhar Taquara, querendo ganhar o vizinho, querendo ganhar o parente. Eu preciso que você seja cheio do Espírito. Só sendo cheio do Espírito nós vamos mudar a história dessa cidade. Eu quero que cada um aqui escreva uma nova história. Quando eu conheci Cristo, a minha família mudou. Quando eu conheci Cristo, a minha profissão mudou. Quando eu conheci Cristo, a minha cidade mudou. Quando eu conheci Cristo, a minha mulher mudou. O meu marido mudou. Os meus filhos mudaram. Quando eu conheci Cristo, tudo mudou. Porque Ele me mudou. Porque Ele me transformou. Nós precisamos gritar isso. Que cada um de nós foi transformado por Cristo. Que cada um de nós se fez imitador de Cristo. Que cada um de nós carregou a cruz junto com Cristo. Nós somos chamados para sair do mundo e para ganhar o mundo. O nosso campo missionário é o mundo. Hoje, dia de oferta missionária. Nosso campo missionário é o mundo. Nós começamos pelo nosso bairro, pela nossa cidade. A igreja tem a missão de transformar a cidade. E nós vamos transformar. Amém? Porque hoje nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Gente, eu não posso ir tocar em você. Talvez, se Deus me direcionar, eu toque em alguém com todos os protocolos que a gente segue. Mas enquanto isso, eu quero que você hoje se encha do Espírito Santo. Que você hoje deixe Deus te pegar. Que você, a partir de hoje, seja uma mulher de honra, um homem de amor, um filho obediente, um empregado cheio do Espírito, um patrão cheio do Espírito. Que você se encha do Espírito e ande na plenitude dele. Feche seus olhos. Busca por Deus. Busca por Deus. Busca por Deus. Deixa Deus te carregar hoje. Deixa Deus te tocar hoje. Deixa Deus te encher hoje. Deixa Ele. Deixa o Espírito te pegar. Quem fala em línguas, fala em línguas.
Quem não fala vai ser batizado, mas você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu não aceito sair daqui sem estar cheio do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Aleluia! Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Busca, busca, busca com você, Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche esse lugar, Espírito Santo. A igreja é Tua, Espírito Santo. Vem com a Tua unção. Vem com o Teu poder. Vem derramar sobre nós a Tua unção. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Nos transforma a nossa vida. Vem, Transforma ó nosso caráter. Deus. Enche esse lugar. Meu Transforma desejo é nossa casa. sentir Teu poder.